Ora viva, seja bem-vindo ao programa Vidas com Alma. Nós hoje estamos na casa do Padre José Miguel Pereira. Eu já vou apresentar o Padre José Miguel Pereira e a sua alma comum, mas permitam que aqui, para todos vós, coloque já o nosso agradecimento por nos ter acolhido aqui no Seminário dos Olivais para podermos fazer as gravações do Vidas com Alma. E para nós, este programa não poderia fazer sentido sem termos o Padre José Miguel também connosco. E a sua alma comum, a nós parece-nos muito errado, porque parece uma alma muito incomum, muito diferente das outras. Porquê alma comum, Padre José Miguel? Sim, porque creio que sou uma pessoa entre todas as muitas outras que, sendo únicas aos olhos de Deus, porque todos somos únicos, mas depois partilho com os meus contemporâneos e também com os que vieram antes de mim e os que virão depois de mim, partilho este desejo de passar pela vida, descobrir a vida, servir a vida e construir uma vida que se vá tornando cada vez mais densa de significado, densa de plenitude e que possa também semear noutras vidas essa alegria e essa plenitude que vou encontrando no caminho, que vou trilhando com muitos outros diante de Deus. É uma alma comum, mas com muitas coisas boas, muitas coisas diferentes, permita que diga. Mas eu, quando digo comum, não quero dar um tom negativo, quero dizer que todas as almas partilham da mesma dignidade, né? Da mesma dignidade, de uma fraternidade comum universal, depois que cada uma vai encontrando o seu caminho específico. Muito bem, muito bem. Este desafio que lhe colocámos, antes de avançarmos mesmo para si, de trazermos para cá este programa, mexeu com a vida daqui do seminário ou nem por isso? Nós somos no ritmo normal, nem por isso. Claro que foi comunicado, foi anunciado. Pronto, há assim uma curiosidade. Houve alguns que não sabiam do projeto e começaram a ir ver as entrevistas que já saíram, etc. Acabaram de dizer, olha, o Padre Zé tem que saber o que é que vai dizer a respeito da alma, porque é a primeira pergunta que lhe vou fazer. Eu já tinha-me acabado de dizer isso, mas nesse sentido, sim, houve alguns que passaram a estar atentos e a procurar. Às vezes reparam quem é que entra ou não entra para vir fazer as entrevistas. Mas depois do resto do dia-a-dia, claro, acontece sem dificuldades. Nós estamos muito gratos. Muito obrigado. Padre José Miguel, permita que lhe pergunte quem é o José Miguel Pereira? Quem é o homem? De onde é que ele nasceu? Onde é que estão as suas raízes? Eu nasci em Lisboa, eu sou natural de Lisboa, embora a minha família venha de fora de Lisboa. Portanto, a família da minha mãe é sobretudo o Fundão, onde os meus avós continuaram a viver, tendo depois casa em Lisboa, mas nós passávamos férias no Fundão, embora a minha avó materna fosse de Olhão. Ok. Já está aí uma distância geográfica interessante. É engraçado. Encontraram-se na Figueira da Foz, conheceram-se na Figueira da Foz, mas depois era entre o Fundão e Lisboa que viviam. As raízes do lado paterno é Arraiolos, embora também, mais uma vez, depois tenho ido viver para Faro e, portanto, a minha infância, as férias, era entre o Fundão e Faro, que era onde os meus avós viviam. Ficou-lhe algum sotaque de algum destes? Não, às vezes há uma outra palavra algarvia que me aparece, ou às vezes há um outro sotaque, pergunta se eu sou alentejano. Mas é muito curtinho, porque eu, de facto, a minha vida passou-se muito por Lisboa e depois era nas férias, ou às vezes quando estou com os meus primos, porque depois a minha família de Arraiolos espalhou-se por todo o Alentejo, o Algarve, inclusive o meu pai foi nascer aos Açores, embora depois vivesse em Faro. E, portanto, eu sou um bocadinho... Já aí tinha algumas raízes que apontavam para ser um cidadão do mundo. Depois, penso eu, depois, na altura não tinha consciência disso, mas que depois, mais tarde, de facto, já havia aqui assim uma raiz que me apontava para depois ser enviado para onde Nosso Senhor quisesse. Muito bem, muito bem. Já nos falou do pai, da mãe, mas irmãos? Sim, tenho uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos, portanto somos 4. Pronto, e sempre vivemos por Lisboa. Eu fui o primeiro a sair de casa, aos 18 anos, quando fui para o seminário, mas os outros depois também foram fazendo o seu percurso. 2 deles vivem hoje
muito ligados profissionalmente àquilo que desde pequenos sonharam ser, uma professora primária e o outro ligado à educação física e ao desporto, e o terceiro foi o que é o mais novo, foi o que fez assim um percurso mais variado, frequentou 2 cursos, passou pela Inglaterra. Também é um cidadão do mundo. Também é um cidadão do mundo, nessa área geográfica ainda mais que eu. Portanto, estabeleceu família com uma rapariga da Galiza e, portanto, pronto, também é assim variado. Portanto, a família continua a espalhar-se pelo mundo. Sim. Já tenho um sobrinho que é espanhol e português. Eu faço sempre esta pergunta. Celebrou o batizado do seu sobrinho? Sim, celebrei o batizado do meu sobrinho, foi engraçado. Logo 15 dias depois dele nascer, celebrei o batizado dele na igreja do Campo Grande. O outro meu irmão foi o padrinho. Pronto, e a minha irmã é aquela que o acompanha mais na alguma transmissão também da fé e na ajuda aos pais. E não podia ser de outra forma, isto é, tinha mesmo que ser consigo a celebração eu não impus nada, foi uma opção do meu irmão e da minha cunhada. Mas? Não, se não fosse eu, não havia problema, não vinha mal ao mundo. Se eles tivessem algum sacerdote que fosse significativo na vida deles de forma especial. E tinham. Pois, tinham a mim. Mas se tivessem outro, pois tudo bem à mesma, não havia problema. Portanto, Lisboa é a sua terra. É aqui que tem as suas raízes. Eu nasci aqui cresci, aqui frequentei a escola, aqui frequentei a iniciação cristã e o percurso da catequese, aqui surgiram as inquietações vocacionais, aqui tive as inquietações de qual é que era a minha vida futura também profissionalmente, o que é que havia de ser quando fosse grande. Portanto, aqui tive os meus amigos com quem jogava a bola, com quem corria, com quem participei nos jogos da cidade desportiva, com quem depois fui ao pré-seminário, portanto, os círculos de amizade. Sim, foi tudo por Lisboa. E dessas amizades, eu ia perguntar-lhe em que escola mesmo é que andou, não é? Andei na escola primária, a escola 33, que fica ali junto à Avenida do Brasil, entre a Avenida de Roma e o Campo Grande, escola 33. Depois fiz o 5º e o 6º ano, na altura chamava-se o ciclo preparatório Eugênio de Santos. Depois fiz o que era na altura o curso unificado, portanto 7º, 8º e 9º, fiz na Escola Secundária Rainha Dona Leonor. Depois, como estava a pensar ir para a Eletrónica para o técnico, fui fazer o secundário, o 10º, na altura o 11º terminava no secundário, o 12º era só para quem queria ir para a universidade. Certo. Fui fazer o secundário 11º, à então Escola número 2 dos Olivais, Escola Secundária número 2 dos Olivais, que depois passou a ser Herculano de Carvalho e agora se chama António Damasio, onde fiz, de facto, uma Temos isso em comum, então. É? Sim. Na escola? Sim, exatamente. Muito bem. Pronto, eu quando eu frequentei, no meu 10º ano, o último ano em que ela ainda era número 2, antes de ser Herculano de Carvalho. Depois, no 11º, já fiz como Herculano de Carvalho. Certo. E, pronto, e na altura fiz a área B, Ciências de Tecnologia, portanto, estava orientado para ir para o técnico. Depois, entretanto, surgiu a questão vocacional e, portanto, depois o 12º de acesso à universidade, voltei a fazer ao Rainha Dona Leonor e já fiz na área da filosofia. Certo. E não das ciências. A paróquia, já percebemos a escola, a paróquia... São João de Brito. São João de Brito. Eu fui batizado em São Domingos de Benfica. Os meus pais moravam primeiro aí nessa zona, mas em 75, creio eu, portanto eu ainda tinha 3 anos e picos. Viemos para a Avenida de Roma, ao pé do Júlio de Matos, ao pé da Avenida do Brasil, e portanto, do lado de cima, portanto, do lado de São João de Brito, e ficámos integrados na paróquia de São João de Brito, e foi aí que eu fiz, de facto, o percurso de catequese, os sacramentos de iniciação. Depois fui aí que comecei a ser acólito, e depois foi também aí que surgiu as inquietações de vida. A zona que me está a falar agora é uma zona que atualmente, e na altura também agora do Parque de Saúde, não é? Mas onde circulam pessoas com doença mental. Tem memória destas coisas? Porque o Júlio de Matos, o Hospital Júlio de Matos... Nós tínhamos um outro que apareciam quando nós estávamos... Porque eu sou de uma altura que a gente ainda podia estar na rua a correr, a jogar à bola. Naquela zona? Sim. Que hoje é...
Mas aquilo tem um gaveto, no fim da Avenida de Roma, tem um gaveto que agora é jardinado, mas que na altura era terra batida, com algumas árvores, mas terra batida, e portanto a gente jogava ali à bola. E enquanto éramos pequeninos, os nossos chutos não havia o risco de partirem vidros. Depois, quando começámos a ser mais velhos, tivemos que ir para as traseiras, para uma zona que agora é um parque de estacionamento, pago, mas que na altura não era, e portanto também era uma zona um bocadinho, havia muito menos carros, Claro. portanto era uma zona muito mais vazia, Tranquila, digamos assim, sim. e nós depois passámos a ir jogar para lá porque aí não havia vidros. Mas no princípio era ali à frente, e ali à frente de facto às vezes vinham algumas pessoas que vinham do Júlio de Matos, havia um que até era mais novo, a gente até sabia o nome dele próprio e tal, e falava, ele metia-se connosco, nós metíamos com ele, etc. E lembro também, em São João de Brito, às vezes havia um outro senhor também que entrava, subia, ia até o altar, cumprimentava o senhor prior durante a celebração, ficava todo contente e vinha embora. Pronto, e isso, de facto, era uma presença, a gente tinha ali uma presença habitual. A princípio, quando éramos mais pequeninos, a princípio assustávamos e tínhamos medo, mas depois habituámos-nos e deixámos de ter medo. Era normal, pronto, de facto, a gente percebia que eram adultos, que tinham alguma dificuldade de saúde, mas pronto, havia alguma convivência. Para o conhecermos um bocadinho mais, eu queria fazer-lhe uma questão que a mim me parece muito tranquila. Já me dirá. O que é que não pode faltar no seu frigorífico? Eu não tenho frigorífico meu. Eu vivo aqui no seminário, eu podia ter um frigorífico no meu quarto, nos meus aposentos, mas por opção decidi não ter e, portanto, às vezes à noite, quando chego, nós temos um serviço que chamamos de Cantina Bé. Cantina Bé porque batizámos o bar de Barnabé e depois a cantina ficou a Cantina Bé. E temos o serviço de Cantina Bé e às vezes tiro uma outra bebida, um outro amendoim, um outro chocolate, mas habitualmente não há assim nada que não possa fazer falta. Era para que, se alguém o convidasse, que nos está a ouvir, e o convidasse, tivesse à sua espera alguma Muito coisa bem, que queria gostar. Sim, neste momento a única coisa, a dificuldade é às vezes coisas ácidas para o meu refluxo, porque quanto tudo o resto acho que, mais ou menos, não é que eu gosto de tudo, mas acho que sou boa boca e vou comendo. Eu tenho aqui três propostas muito rápidas para o conhecermos um bocadinho mais de novo, mas são três propostas rápidas para que nos diga destas três duplas, qual delas é que escolhia e porquê. Por favor, se depois puder mostrar, agradecer. Esta seria a primeira. Se puder mostrar. Se puder mostrar para a câmara. A de baixo é caracóis. São caracóis. Então, eu gosto mais desta. Gosto mais de caracóis, embora também goste de caracóis, e a minha mãe gostava muito de caracóis, e a gente às vezes quando íamos à Feira Popular, quando éramos pequenitos, íamos à Feira Popular, era sempre um prato de caracóis que a gente comia, que a minha mãe gostava muito. E hoje de vez em quando ainda como caracóis, mas prefiro o de cima. Muito bem. Este aqui tem a ver com a forma como... Já usei os dois. Neste momento uso o de cima. Desculpa, já usei os dois, o de cima, que é o cabeção. Como padre cheguei a usar gravata, nos meus primeiros anos de padre também usei gravata. Eu procuro sempre que aquilo que visto seja sinal do que sou e do que transporto, mas também facilita a proximidade e, portanto, já houve momentos em que achei que era bom estar de gravata. Nesta fase, no serviço que também desempenho, como reitor de seminário, normalmente é o de cima, é o cabeção. E a última tem muito a ver com eu diria se calhar, com aquilo que lhe vai no coração, não é? Aquilo que se calhar ainda não fez ou aquilo que está a fazer e poder, eventualmente... Eu a de baixo não sei identificar. Missão. No fundo é se a missão de cima será a missão que tem agora, perdoe-me se não digo bem, mas mais administrativa, vamos dizer assim, né? mais ligada ao ritual, mais ligada, e o de baixo mais ligada à missão junto das pessoas, junto da população. Sim. Eu tenho as duas. Eu tenho as duas, até claro, porque assim, mesmo como reitor de seminário, eu durante o tempo, eu sempre estive na formação, mas eu não me entendo na formação a fazer trabalho burocrático ou administrativo. Eu estou a acompanhar pessoas e a ajudar pessoas a perguntarem-se pelo segredo e o tesouro da sua vida e a desbloquearem, a crescerem, a amadurecerem, a darem passos, às vezes a darem saltos, às vezes a
a reconhecerem que as motivações que traziam podem alargar-se ou rever-se. Portanto, mesmo no serviço que faço de seminário, eu entendo-me como missão junto de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu já fui professor de uma escola, eu faço campos de férias e faço campos de férias, seja de missões universitárias com universitários, seja de campos de férias com miúdos de bairros sociais ou até alguns de instituições, portanto, miúdos institucionalizados, também já fiz com isto. E, portanto, também tenho esta presença. Nunca fiz missão no sentido de ir para a África ou para a Ásia fazer assim uma ação missionária. Isso nunca fiz assim. A missão ad gentes, externa. Mas aqui em Lisboa, várias vezes tive situações destas, mesmo de acompanhar também pessoas com algumas vulnerabilidades e outras condições. Eu vou pegar exatamente onde nos deixou agora, para lhe perguntar este acompanhamento que faz das inquietações dos jovens que aqui habitam no Seminário dos Olivais, faz lembrar também as suas inquietações, isto é, que inquietações é que tinha, se nos puder dizer, e que inquietações é que o levaram a estar hoje aqui, com a missão também que tem? Sim. Comecemos então para já dizer, há pontos que são comuns e os tempos são outros. Quer dizer, as minhas inquietações foram nos anos 80, os jovens dos anos 2020, agora é outro mundo, não é? Claro. É outro mundo. Eu nasci em 70, no início de 70, em 1971. Já agora em que dia e mês, porque a gente não perguntou isso. 7 de novembro de 71. Muito bem. E, portanto, eu lembro, uma memória muito vaga, no final dos anos 70, de acompanhar os meus pais naquilo que eram os tempos de mudança e de esperança, etc., que se viviam, portanto, em muitos setores da sociedade, não é? Pronto, depois lembro-me, nos anos 80, a entrada na CEE, então CEE, e, portanto, também outro tipo de esperança. Certo. Outro tipo de esperança, mas, bem, e, portanto, lembro-me depois, já no seminário, nos anos 90, nos anos 90, o Tratado de Maastricht, né? E o sentido de que ia haver uma nova Europa. Aliás, o padroeiro do meu curso é São Bento, que era, na altura, o padroeiro da Europa. Agora, o Papa São João Paulo II foi multiplicando os padroeiros da Europa, e há vários padroeiros da Europa, uns mais ligados ao Ocidente, uns mais ligados ao mundo eslavo, outros mais ligados ao Norte ou ao Sul. Na altura era sobretudo São Bento, e eu lembro que nós tínhamos escolhido São Bento, porque íamos ser padres para uma nova Europa. E, portanto, havia muito esta dimensão. E, entretanto, o mundo foi mudando e hoje há coisas que, de facto, são outros horizontes, outras inseguranças. Uma das coisas que eu noto muito, apesar de tudo, nós vivíamos num mundo onde a expectativa era íamos para melhor. Não é? E hoje muitos dos nossos jovens, a expectativa é o medo do amanhã. Não é? As alterações climáticas, as guerras, as clivagens entre blocos, às vezes a sensação de que se perderam absolutos e, portanto, tudo é relativo e nada é sólido. Convulsão de valores também, não é? Alguma... Sim, outros valores. Portanto, juntamente com coisas, com capacidades boas, há mesmo desejo, capacidade de sonhar, desejo de intervir, desejo de inovar, desejo de construir, que isso mantém, depois mistura-se com muitas destas coisas. A pandemia e as questões dos ritmos acelerados e do desgaste acentuaram muitas questões do burnout e as questões da doença mental entre os jovens, o medo, a depressão, etc. Nesta matéria é diferente. Mesmo as questões da maturidade relacional, dos processos de desenvolvimento psicoafetivo, que hoje retardam mais e que duram mais tempo e às vezes com muitas contradições trazidas, tudo isso é um mundo novo. Agora, as minhas motivações, as minhas inquietações a dada altura foi começar a perguntar o que é que eu quero ser quando for grande, e porque tinha de facto uma relação habitual com o Nosso Senhor, perguntar o que é que o Nosso Senhor quer de mim quando for grande, e ao mesmo tempo a consciência de que só Ele podia dar solidez e garantia àquilo que fosse o projeto que eu fosse avançar. E o Padre Miguel lembra-se, faço a pergunta assim, não é? Com a leveza de quem está a perguntar. Lembra-se do momento em que se interpelou para isso mesmo, não é? Sim. Eu estava no 7º ano, quando conheci na escola um rapaz que, numas aulas de piano,
Eu inscrevi-me umas aulas de piano, ele também, era a nossa professora de moral, também dava as aulas de piano, ele também se inscreveu, e esse rapaz era acólito na minha paróquia. E a propósito, já não sei lá de umas aulas, convidou-me, a mim e a outros, queríamos ser acólitos. E, portanto, eu no 8º ano comecei a fazer uns encontros de formação para ser acólito, e no final do 8º ano, a meio do 8º ano, comecei a ser acólito. E, nessa altura, eu tinha que escolher já uma disciplina de opção para o 9º ano, em razão depois daquilo que poderia vir a ser a área de estudos que teria que fazer no 10º. Então, foi nesse 8º ano em que coincidiu começar a perguntar em relação ao percurso escolar que opções e aproximar-me do altar e aproximar-me da Eucaristia de uma outra forma, não só mais próxima, mas mais impactante. Que mais provocava, que questionava, que me fazia experimentar que estava ali aos pés da cruz, na hora em que Jesus renovava a sua entrega, eu estava ali aos pés da cruz à maneira dos apóstolos e tal, do João, os outros fugiram, mas de São João, está bem. E estas duas coisas começaram a trazer esta inquietação. Depois coincidiu também, creio que no 9º ano já, portanto, depois já de começar a ser acólito, o meu prior da altura, o padre Lourenço Sebastião Dias, que tinha muita atenção às questões da vocação, convidou os acólitos para um encontro que ia haver do pré-seminário na Rua Gomes Freire. Na altura o diretor era o padre Mário Rui, na Rua Gomes Freire. E eu fui lá àquele encontro, lembro que vimos os encontros imediatos do 3º grau, passámos um bom dia, vimos este filme. Eu gostei muito daquele dia, mas depois no fim havia umas fichinhas para se inscreverem, quem quisesse começar a fazer caminho com o pré-seminário. Queres voltar a participar? E eu achei que aquilo era para ser padre, eu não queria ser padre na altura, e portanto não, preenchi lá a coisa, mas não quis ficar. Mas houve um colega meu que ficou, começou a ser acompanhado. E portanto, durante 2 anos, sempre que havia outras atividades, ele ia-me convidando. E eu ia dizendo que não, porque eu não queria ser padre, que era para quem quisesse ser padre. Mas o convite ia continuando. E os pais, perdão-me interromper, mas só para colocarmos os pais aqui os pais e a família neste contexto, até aqui tudo tranquilo, não... Eles não se aperceberam, porque eu fui a um encontro e não voltei ao pré-seminário, portanto eles não se aperceberam de grandes inquietações cá dentro. Agora, aquilo que acontecia era, ele convidava-me quando eu ia acolitar, etc, etc, e eu dizia que não. Mas depois continuava a perguntar a Jesus o que é que tu queres de mim quando eu for grande. E à medida que eu vou avançando, e portanto faço o 9º ano, faço o 10º, e portanto entretanto já tinha escolhido a área B, já estava em eletrónica, mas já tinha portanto, 15 anos, portanto, comecei a sentir que eu não podia estar a perguntar a Nosso Senhor e depois aqueles convites, se calhar, eram sinais de Nosso Senhor para eu ir procurar, e eu dizia que não. E portanto, a dada altura, eu tinha, nessa altura, o hábito de me confessar de 3 em 3 semanas. Um hábito que eu recebi da catequese, 3 em 3 semanas. Não porque fosse assim, um grande pecador, assim, fizesse pecados muito graves, mas este hábito de afinar com Jesus. O meu período tinha uma afirmação muito bonita, que era darmos alegrias a Jesus. A preocupação de darmos alegrias a Jesus. E por isso também de procurarmos perceber o que é que dava tristeza a Jesus. E a minha casa, os meus pais deram uma formação cristã sempre muito apurada no sentido da verdade, no sentido da justiça, e o sentido da vontade de Deus, do que é que agrada a Deus e do que é que não agrada a Deus. Nunca me falaram de vocação específica ou de ser padre, mas falaram disto. Sentar muito na verdade. Eu lembro quando era miúdo, dizia umas mentiritas ou outras e apanhava a pimenta na língua. E portanto isso ajudou-me a um sentido de verdade que não era só não dizer mentiras, era procurar de facto o que é verdadeiro e o que é que não é. Exatamente. E o justo, muito o perceber que nós não sendo ricos, sendo remediados, só o meu pai é que tinha um emprego remunerado, a minha mãe era doméstica, trabalhou em casa sempre na educação dos filhos, nunca tínhamos grandes coisas extra, mas também, graças a Deus, nunca passámos fome. Mas tivemos sempre a sensação de que havia pessoas que passavam dificuldade e que havia outros que tinham outras coisas que nós não tínhamos, havia outros que nem sequer tinham aquilo que nós tínhamos. E este sentido da justiça também é um sentido que eu reconheço a posteriori, que marcou muito a inquietação acerca do sentido da minha vida. O que é que eu quero da vida e para quem é que eu sou? E como é que eu vou? Eu lembro depois, já no pré-seminário, portanto, eu entretanto entrei no pré-seminário no 11º, portanto, no fim do 10º ano, a dada altura senti que não podia continuar a dizer que não. E, portanto, uma das vezes que me fui confessar, disse ao confessor, olha, eu ando a perguntar isto, anda-me a convidar, eu digo que não, desta vez acho que vou dizer que sim. Fazes bem, vai lá ver, não vai lá ver, fazes bem. Nessa altura já
começava eu também a achar que talvez Nosso Senhor pudesse me querer padre, me pudesse querer padre, embora eu ainda não tivesse isso. Havia alguma coisa que o estava já a inquietar. Sim, porque eu reconheço que, de facto, o ser acólito, a proximidade e o lugar que a missa foi tendo na minha vida, não como papa-missas, de ir à missa só porque tinha que ir a muitas missas, não, mas lembro-me de me organizar para que não faltasse o acólito naquelas missas em que era mais difícil ir. Portanto, eu lembro que às vezes ia à missa das 8 da manhã ou ia à missa das 9 da manhã, quando não havia acólitos. Estava aí uma preocupação já de servir e de garantir que o serviço se fazia. E eu vou pedir ao Sr. Padre, agora que me perdoe também, mas vamos ter que fazer uma pequena interrupção. Ficamos aqui nesta inquietação que estava a sentir e voltamos já a seguir ao intervalo. Ainda bem que chegou. Estamos de novo aqui junto de si. Temos o Padre José Miguel Pereira connosco, a sua alma comum, que é uma alma que ficou sempre muito preocupada de não deixar que durante a missa faltasse algum acólito e, portanto, sentiu que essa era a sua primeira missão? Não sei se era a primeira, mas o que eu estava a querer dizer era que, de facto, o servir os outros e garantir que aquilo que Deus pudesse querer dar aos outros, se dependesse de mim, eu responderia, isso começou a ganhar sentido, começou a ganhar lugar, não é? E, portanto, eu lembro-me depois, já no pré-seminário, portanto, eu depois no 11º, 12º, fui acompanhado em ritmo externo. O pré-seminário a gente continua na família, na escola, onde está, em ritmo externo, mas foi o tal momento em que mudei da área B para a filosofia, porque já no 12º já punha a hipótese de avançar para o seminário no final do secundário. Eu lembro que foi esta mudança fez com que eu deixasse a minha turma habitual e caísse de paraquedas numa turma, não é, que vinha desde o 10º ano e eu chegava no 12º. E a perguntarem porquê. E eu disse, eu vim para a filosofia porque estou a pensar a seguir teologia. Teologia, o que é isso? A teologia é a ciência que estuda Deus, etc, etc. Mas porquê que vais fazer isso? Porque eu estou a pensar em ir para o seminário e tal. E lembro de uma vez ter ficado mais de uma hora depois das aulas acabar a conversar, porque um colega meu que era um bocadinho mais velho na altura, e portanto eu na altura devia ter 17, 18 anos, e ele já teria 22, 23, 24, já não me lembro, porque era um colega um bocadinho mais velho, tinha vindo da Alemanha e, portanto, tinha tido ali uns rearranjos de currículo, etc. Mas lembro dele me perguntar porquê, não é? Porque nunca tinha visto ninguém da nossa idade, mais ou menos, a querer ir para o seminário e tal. E lembro na conversa, a experiência que eu fiz foi, a vida dele era uma vida dura, no sentido do desamor, de situações familiares onde ele se tinha sentido abandonado, muitas vezes, e o meu era o contrário. Era uma experiência feliz de ter sido sempre sustentado pelo amor. Eu não podia deixar de não anunciar isto aos outros, de não levar isto aos outros. As perguntas, perdão-me de colocar aqui este entremeio, mas as perguntas que nos fazem no momento em que estamos a tentar encontrar o nosso caminho ajudam-nos a tirar as pedras que possam eventualmente... Claro que sim, claro que sim. Eu lembro-me também, nesta linha, uma outra circunstância, que foi um jantar de final de ano, do 12º, final de turma, um jantar de turma, onde a dada altura me lembro que um colega meu defendia que a liberdade era quase como que uma dimensão absoluta. E, portanto, que se nós éramos amigos dele, a amizade exigir-nos-ia que, mesmo que o víssemos entrar por caminhos, na altura era da droga, que o pudesse levar à morte, se éramos amigos dele, a amizade obrigar-nos-ia a deixá-lo ir por ali. E não interferir. E eu lembro disso me inquietar, mas que raio de liberdade é esta? Não é? Que noção de liberdade é esta? Em que a liberdade, como é que é dizer, a forma como ele vê a liberdade está a destruí-lo e eu fico apenas a ver. Não, a liberdade exige que eu me comprometa, que eu me implique. Portanto, não pode ser violenta, não pode ser a forçar, mas da minha parte tem que haver um envolvimento. E estas duas coisas, a experiência do amor
que às vezes não é vivido, que as pessoas não têm essa experiência. E a experiência de uma liberdade que aprisiona ou de uma liberdade que liberta foram estruturantes na altura, depois na decisão também de perceber se sim, é por aqui. Eu quero ir ver se a minha vida passa por consagrar a Deus e ao serviço dos outros, apontando os valores da liberdade do Evangelho e da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E em casa, quem é que esteve muito... Já sabe qual é a pergunta que lhe vou fazer, mas quem é que estranhou mais, não é? Quem é que dos seus... Eu não vou dizer que esteve contra ou a favor, mas quem é que estranhou mais a sua opção? Sim, é curioso. Há coisas que a gente não sabe e depois vai sabendo depois, não é? Eu depois de ir para o seminário vinha saber que a minha avó paterna tinha gostado muito de ter filho padre, não teve nenhum e depois veio a ter um neto. Na altura em que fui para o pré-seminário também sei de uma tia do lado do pai que também ficou muito contente e que me ajudava, dava uns livros, etc. E às vezes até fazia umas ofertas. A minha avó, quando eu fui para o seminário, na altura ofereceu-me 5.000 escudos, que me serviu durante 5 meses para os gastos da escola, da universidade, das fotocópias, das coisas normais, coisas assim deste género. Mas, o que é que dizer? Em casa, os meus pais, assim como nunca me falaram de ir para o seminário, etc., também nunca se opuseram no sentido forte do termo. Condicional para um futuro profissional, fosse qual fosse? Sim, nunca se impuseram no sentido forte do termo, mas levantaram-me questões. E a dada altura, porque a primeiro momento de ir para o seminário colocou-se entre o 11º e o 12º, eu andava ali com umas inquietações, e a dada altura os meus pais disseram, então, se tu queres ir para o seminário, a gente não, enquanto tiveres 17 anos não, portanto só depois de seres maior, portanto ainda fazes o 12º cá, mas daqui a um ano tens que nos explicar porquê. Não pode ser só porque estás no pré-seminário e vais para o seminário. E, portanto, exigiram-me, digamos assim, no sentido positivo do termo, que eu fosse capaz de apresentar as razões da minha decisão e da minha esperança. Isso foi muito importante. Mesmo que depois, quando eu lhes falei, a minha mãe não tivesse ficado completamente convencida. Até porque a minha mãe era do Fundão e a imagem que se tinha do Fundão, do seminário do Fundão, no Fundão, em algumas coisas era parecida com a imagem da manhã submersa do Virgílio Ferreira, que tinha sido seminarista do Fundão e que apresentava o seminário assim um bocado lúgubre, etc. É verdade que também era um seminário vivido por miúdos, e eu já ia numa fase de 18 anos, mas ainda assim, a minha mãe achava que eu devia fazer primeiro um curso universitário e depois a seguir decidir. E o meu pai acompanhava a minha mãe nesse sentido, até porque ele tinha muitos colegas dele, de empregados bancários, que também tinham sido antigos seminaristas. Diz que polícia, empregado bancário, não sei se professor, eram algumas das profissões que então eram comuns nos antigos seminaristas. Os meus pais teriam preferido na altura, e fizeram-me notar isso, com todo o carinho e a ternura paterna e materna, mas também com firmeza, teriam preferido que eu tivesse feito primeiro um curso universitário e depois tivesse ido para o seminário. Mas na altura o apelo era de tal ordem o apelo e a sensação interior de que Deus queria que eu fosse fazer aquela experiência e de fazer aquele discernimento, que eles perceberam e deixaram-me ir. Eu, entretanto, já tinha 18 anos e, portanto, eles deixaram-me ir. E depois os meus irmãos foram acompanhando, nunca foram de oposições. Nunca sentiu nenhuma... Sim, a minha irmã era a que fazia mais perguntas. Curiosidade, era isso que eu ia perguntar, alguma curiosidade sobre o seu trajeto. Sim. Então conta lá como é que é isso lá. Sim, e como é que tu sabes o que é que Deus quer e o que é que Deus não quer, sobretudo isso. Porque ela também tinha inquietações. Ela seguiu o seu percurso e dedicou-se ao serviço da Igreja. Não é consagrada do ponto de vista estrito, nunca foi para freira, não é nada disso, mas foi-se dedicando aos seus alunos, à sua catequese, ao serviço da Igreja, porque ela também tinha inquietações. Então ela perguntava-me como é que eu ia descobrindo, como é que eu ia ouvindo, como é que eu ia fazendo caminho. E os outros meus irmãos mais novos, eram um bocadinho mais livres em relação a essas inquietações e, portanto, acompanharam sempre, mas nunca fizeram grandes perguntas, nunca foi assim uma... Eu, com o meu irmão a seguir a mim, imediatamente tive mais conversas depois já de ser padre, questões de conversas que ele gostava de ter comigo, do que propriamente antes. Não lhe vou perguntar estes momentos de transição em que se foi encontrando, depois de chegar o momento em que teve que dizer que sim,
todo o início do seu percurso, do seu caminho enquanto sacerdote. Perdoe-me, vou saltar isso e vou para esta missão que tem agora, que me parece de uma importância crucial, porque, na verdade, o Padre José Miguel tem aqui, nesta casa, um conjunto de almas que estão em caminho, à procura. Que desafios é que encontra hoje em dia neste grupo, que é o que tem, não é? E que o desafiam, obviamente, todos os dias, mais do que se calhar esperava, não sei. Pois, não sei também se era o que esperava ou não, mas dizer, sim, há os desafios próprios de acompanhar pessoas a crescer e a amadurecer nestes tempos. Com diferentes idades também? Sim, nós temos aqui neste seminário, ele já veio para aqui depois, pelo menos 1 ou 2 anos pós-secundário. Portanto, eles acabam o secundário, nos seus percursos, e depois têm que fazer pelo menos 1 ano ou 2. E depois há muitos outros que vêm já de percursos universitários, portanto, vêm mais vezes até, porque depois do secundário ainda fizeram um percurso universitário, completo ou incompleto, e alguns até já trabalharam. Vidas profissionais, sim. Portanto, nós temos, também, no mínimo, gente aqui com 19 a fazer os 20, e no máximo pode chegar onde for. O Nosso Senhor chama às horas que quiser. Portanto, já tivemos aqui gente com 50 anos, neste momento os mais velhos têm 30 e muitos, perto dos, neste momento creio que não temos ninguém com 40, porque os mais velhos têm 30 e muitos, mas já tivemos mais do que isso. E os mais novos, de facto, neste momento, não sei se ainda há algum com 19, se há, estará a fazer os 20, mas eu penso que já terão feito os 20, neste momento os mais novos terão 20. Essa gestão de recursos humanos é... Não, é uma coisa que às vezes há muito esta questão, coitados os mais velhos, depois com os miúdos, com os putos, etc. Não, é uma questão que de facto surpreende quem depois está cá dentro, porque de fora há essa sensação. Mas não, porque a gente percebe que isto reproduz um bocadinho aquilo que é a convivência depois nas paróquias e na pastoral e no mundo, que é, nós temos que caminhar, conviver, às vezes no trabalho também é a mesma coisa, quer dizer, gente que acabou de sair e gente que já tem uma experiência. Sim. E a trabalhar a equipa, aprender uns com os outros, aprender mutuamente, os mais velhos com os mais novos, os mais novos com os mais velhos, sem infantilizar os mais velhos, mas também sem queimar etapas dos mais novos, mas estimulando-se mutuamente, e uns trazem a frescura e a novidade, e outros trazem alguma já prudência e sabedoria, e uns trazem a capacidade de adaptação e outros trazem já alguma dificuldade de adaptação, etc. Porque às vezes também se pensa que vivemos num tempo em que se amadurece mais tarde, portanto o ideal era ter só vocações mais adultas, mais maduras. Às vezes já trazem experiências, enquistamentos, hábitos que é muito mais difícil depois alargar, abrir-se a outros, desabituar-se. Às vezes até é simples. Já tinham independência financeira, mas ao suspenderem a sua profissão, ficarem dependentes outra vez. E os desafios disso, não é? E isso, esta riqueza, pois a riqueza da vida comunitária. Nós hoje temos cada vez mais gente que vem de famílias. Um filho, só 2, portanto, não mais do que dois filhos, portanto, um irmão. Sim. E aqui fazem a experiência de uma comunidade alargada, com diferença. Às vezes é um bocadinho de que no seminário são todos fechados, aquilo é um ambiente fechado que formata todos da mesma maneira. Não, para muitos é a experiência de começar a ganhar mundo. Porque é a experiência de se encontrarem com outras proveniências. E ainda por cima deste seminário, nós, além dos seminaristas da Diocese de Lisboa, temos seminaristas de outras dioceses portuguesas, desde as ilhas até Aveiro, passando por Porto Alegre, Castelo Branco. De uma riqueza cultural enorme, não é? Pois, Leiria, Fátima e Santarém. Mas depois também temos seminaristas provenientes de dioceses Palopes, portanto, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde e até da Índia. E, portanto, até isto aqui, diferentes maneiras de conceber a Igreja, diferentes maneiras de perceber a vocação, diferentes maneiras de perceber o que é o padre e o aprender a fazer este caminho. E depois eles não estudam aqui, eles estudam na Faculdade de Teologia, eles têm as correntes teológicas, perpassam não só o estudo na teologia, mas as suas internets, os seus dispositivos, os seus círculos de amizade que mantêm, e depois também, progressivamente, eles vão sendo iniciados na vida pastoral, não é? Ao fim de semana, depois à sexta-feira também, à medida que vão avançando. E, portanto, onde também se cruzam
com várias realidades eclesiais, com várias realidades sociais e, portanto, pronto, com certeza, há aqui um enquadramento comunitário, há aqui uma fundamentação espiritual, uma densidade espiritual que se procura ter. Há aqui também uma capacidade de discernimento entre as múltiplas vozes do mundo, as múltiplas vozes que chegam até nós. Quais é que vêm de Deus, quais é que são já traduções, quais é que se propõem caminhos divergentes, e aprender a fazer este discernimento. E, portanto, este mundo, tocar este mundo, poder servir este mundo, e depois muita confiança, é verdade. Como padre eu fiz experimento isso, mesmo fora do seminário. As pessoas confiam em... As pessoas que nos há, mesmo as que às vezes têm inquietações acerca da fé. Eu faço Missão País, há 11 anos que faço Missão País, já fiz 11 anos de Missão País, onde temos jovens convictos da sua fé, jovens inquietos, jovens até não batizados. Até já tive um que uma vez disse, como vocês sabem, eu sou ateu, gostei muito de fazer esta experiência, foi uma experiência muito importante de serviço e de convívio convosco e vou mais convencido do meu ateísmo. Temos de tudo nesta realidade, destas formas de adesão e ainda assim as pessoas abrem o coração, abrem as suas inquietações, procuram interrogar e lugares onde procurar resposta e isso de facto é das coisas mais bonitas, é perceber que Deus me faz tocar a vida e a alma das pessoas e depois o cuidado de não manipular. Mas também de não deixar de lhes falar de Jesus, de lhes apontar aquilo que Jesus pode querer ser para eles, no sentido de sentido e de salvação para a vida deles. O Padre José Miguel sente que a forma de se estar como sacerdote na sociedade de hoje, ou a forma como, no fundo, propõe a estes seminaristas que vão olhar para a sua atividade profissional num sentido vocacional muito forte, não é? É diferente daquilo que era a realidade. Obviamente que era diferente da realidade que tinha, mas a perspectiva é diferente. Isto é, resumindo a pergunta, teve que mudar alguma coisa na forma como vê o mundo para sugerir hoje uma adesão à vocação destes jovens de forma diferente do que lhe sugeriram a si? Sim, vamos ver. Hoje, dentro da Igreja e à volta da Igreja, no mundo secular, há uma pluralidade e um acesso à informação, não é? Onde aquilo que antes ainda era um bocadinho mais facilitado no sentido, aqueles que estudaram isto, aqueles que são experimentados nisto e apresentam isto, são credíveis e, portanto, deixa cá descobrir o que é que, para onde é que isto me leva. Sim. Hoje em dia não é a mesma maneira, assim. Se isto vem daqui, isto está conotado, então deixa cá desconfiar porque pode ter isto ou aquilo. Acredito nisto, mas desconfio daquilo, etc. E o escrutínio é muito maior. E a maneira como nós somos capazes de acompanhar, sujeitando-nos ao escrutínio, mas não deixando também de procurar que, por uma relação de paternidade respeitosa da liberdade, sem manipulações, mas também que ajuda às vezes a dizer assim, está bem, mas olha que esta tem esta prova, claro, não é? Tem esta prova, tem esta... Não é prova no sentido científico, não é? Mas a vida foi maturando, a vida foi mostrando, a vida foi dando frutos e, portanto, pelos frutos se conhece a árvore, portanto, nem tudo se equivale. Bem, agora, mas é neste mundo plural, e neste mundo plural onde o argumento da autoridade não colhe já só por si, como colhia noutros, com o que isso tem de bom, sim. Às vezes também com o que isso possa ter de uma necessidade de ganhar a confiança por outras maneiras. Não é? É preciso ganhar a confiança por outras maneiras, pela proximidade, pelo tempo gasto em comum, pela possibilidade de se abrirem e não se sentirem usados quando se abrem, porque às vezes a experiência que nós fazemos, que os jovens fazem muitas vezes, é que as suas exposições depois podem ser usadas. Veja-se a internet. Não é? Às vezes fala-se na internet como se não medíssemos o alcance das coisas e depois somos surpreendidos porque aquilo se vira contra nós. Este é claramente um desafio que existe para esta geração e que na sua geração não existia. Não é? É verdade, quer dizer, a formação era sobretudo no seminário. Depois havia alguns seminaristas que tinham assim muita amizade com outros padres ou com outros leigos e depois tinham também assim umas instâncias de formação externas. Mas o essencial era a formação no seminário. E hoje em dia não, hoje em dia isto cruza. Não é? Nós somos mais uns formadores, entre muitos outros formadores que eles próprios têm
das suas relações, das suas procuras, das suas experiências de para trás. Esta casa grande, como a vemos exteriormente e por dentro tão acolhedora, como eu já fui conhecendo aqui alguns locais, tinha, há alguns anos, tinha uma ocupação completamente diferente, com mais jovens, digo eu, com mais pessoas. Eu já não sou dessa altura. Portanto, a grande ocupação do seminário foi até final dos anos 60. O Seminário dos Olivais, um bocadinho ao retardador, mas a partir de 68, portanto, nas convulsões, seja sociais que vinham de França, seja nas novidades e no vento que soprava do Concílio Vaticano II e das expectativas que se geraram, seja depois muito em Portugal, por causa das questões da guerra e das questões da paz e das questões do regime. Houve uma crise no Seminário dos Olivais, primeiro eclesial, mas que depois, com o novo reitor, que foi o Dom José Policarpo, na altura o Padre José Policarpo, ele permitiu que a grande maioria fosse embora, fosse primeiro fazer uma experiência de vida e depois, se quisesse voltar, que voltasse. Passámos de 100 e muitos seminaristas para 12. E os anos 70, esta casa tem 12 seminaristas. Eu, quando entrei aqui nos anos 90, a casa já tinha retomado a ordem dos 40. Portanto, durante os anos 80 e, sobretudo, depois de 90, retomou até à hora dos 40, cerca de 40 seminaristas. Depois houve algumas dioceses que também saíram e houve um abaixamento para os 30 e muitos, baixou um bocadinho para os 30 e muitos, mas depois, a partir do regresso de algumas dioceses, o pico maior antes da pandemia foi 70, agora estamos com 50 e temos oscilado, assim, entre os 50 e os 60, temos oscilado. Conseguiu interromper-me exatamente na altura em que eu ia fazer a provocação. Mas eu vou fazê-la na mesma, se não se importa. Até, são menos agora, mas estamos melhor em termos de qualidade. Que eu quero perguntar, não se são melhores do que os sacerdotes mais antigos, mas se em termos de esclarecimento da vocação, um sacerdote, um jovem sacerdote que sai hoje de cá, está mais convicto de que esta é a sua missão, esta é a sua vocação, este é o caminho que escolheu para a sua vida? Sim e não. Eu acho que todas as etapas têm coisas mais esclarecidas e coisas mais a precisar de purificação. Se nos tempos muitos vinham para fazer escola, para continuar estudos. Como acontecia com muitas ordens religiosas, sim, não é? Sim. Mas havia outros que sentiam já o desejo de ser padre. E havia outros que, a partir daí, ganhavam. A experiência de seminário alargava o mundo, alargava a experiência eclesial, aprofundava a dimensão da fé e ganhavam aí a vocação. E outros saíam. É verdade, depois houve um momento em que se calhar vinham também por motivações sociopolíticas. Era a sua forma de transformar o mundo, era transformando a Igreja transformar o mundo. E por isso vinham com motivações sociopolíticas, mas autênticas, genuínas, de achar que a fé não podia estar desligado disso e, portanto, era através da fé que haviam de transformar e também através da liderança, digamos assim. Portanto, alguns viam. E depois, alguns ganhavam, de facto, motivações mais profundas do ponto de vista teologais e teológicas, e outros percebiam que não, que até eram chamados a ser bons líderes no laicado e depois foram bons líderes no laicado. Hoje também há gente que vem claramente por uma inquietação vocacional, ninguém entra aqui se não seja por inquietações vocacionais, mas já com algum caminho feito e, portanto, já com alguma estruturação e até com alguma experiência eclesial mais comprometida, e outros ainda não. Ainda muito à procura de perceber como é que se hão de resolver no seu desejo de felicidade, no seu desejo de felicidade que não pode passar longe de Deus, mas ainda com uma maturidade afetiva e sexual por fazer, e portanto e acabam por descobrir aqui, e harmonizar, amadurecer e descobrir que sim, que é para o sacerdócio, eu descobri que é para outro caminho. Muito bem. Eu vou aproveitar esta final de pergunta para me despedir do Padre José Miguel. Muito obrigado por ter estado connosco e agradecer de novo o facto de estarmos aqui no Seminário dos Olivais consigo.
Despedindo também de si, deixar-lhe a inquietação de que na próxima semana voltamos a ter uma vida com alma aqui, connosco, para descobrirmos qual é que será. Portanto, se já está convidado, só falta mesmo aparecer. Padre José Miguel, eu vou fazer-lhe uma pergunta que já nos inquieta também a nós aqui há algum tempo. Eu deveria tê-lo recebido como cônego José Miguel Pereira. Qual é que é? Diga-nos, ajude-nos, no fundo, a fazermos todos lá em casa também isto, não é? Porque frequentemente cruzamos com sacerdotes, mas que têm o título de Monsenhor, cônego, e depois, perdoam-me isto, mas quando vamos a uma sala aqui no seminário que tem o elencado dos reitores, boa parte deles passou para bispo. Foi nomeado bispo. É metade. Não tem... O que lá está foi metade. Padre José Miguel, estamos próximos de um próximo bispo. Ou no regresso à primeira metade. Os caminhos de Deus é que sabe, eu não me ponho com... não sei. O que gostava de dizer em relação a isso do cônego. O ser cônego é um serviço à sé. E, em algumas dioceses, na nossa também, um serviço ao bispo como colégio de consultores. É isto. Aquilo que me constitui é o batismo, como filho de Deus, irmão dos outros batizados, e o sacramento da ordem, que também me consagra para ser sacramento do pastor no meio das ovelhas. Portanto, igual entre os irmãos, mas para eles, pastor. Não é? E isso é o que me constitui. Por isso, padre é a minha... batizado e padre são a minha identidade. Então, é a minha identidade. Cônego é a minha missão. É um dos aspectos da missão. Também sou reitor. Não é? Pois. Também sou reitor, também sou cônego. É um dos aspectos da minha missão. Tem a ver com um cuidado especial na vida da sé.